Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aí agora no nosso canal, que está conhecendo, que alguém de repente te indicou, que alguém te encaminhou, seja muito bem-vindo. É uma alegria no meu coração ter você aqui com a gente. E seja bem-vindo também você que já é um atraído pela Palavra de Deus, que já caminha com a gente, que já tem feito essa experiência, que já tem experimentado desse amor maravilhoso de Deus que se dá a nós na sua palavra. Bem, vamos então à liturgia de hoje quinta-feira, né? Como eu sempre costumo lembrar, quinta-feira é dia de adoração, então se você puder, procure uma igreja, um lugar, uma capela onde você possa ficar uns minutinhos com Jesus em adoração, é sempre importante. Quinta-feira é sempre bom lembrar disso, né? Dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso e reconhecer a nossa pequenez, suplicar ajuda, né, a Ele nas nossas necessidades, mas também louvar e bendizer a Deus por todas as coisas que tem feito por cada um de nós. Bem, a primeira leitura de hoje, então, a gente agora no livro do Êxodo, nesse itinerário de Moisés. Moisés, que a gente viu no último texto, que ele fugiu do Egito porque ele havia matado um soldado. Então, e descobriram e o faraó já estava atrás dele. Então, olha que interessante, Moisés, um escolhido de Deus, o eleito de Deus, né? Foi salvo, tirado das águas e tudo, mas era um homem limitado. Era um homem com as suas limitações e fugiu por conta das suas limitações. Mas Deus vai ao seu encontro, porque quando Deus tem um projeto para cada um de nós, Ele reconhece as nossas limitações e Ele não tá... Aqui eu não tô querendo passar a mão na cabeça de ninguém ou de nada, mas eu queria destacar que essa característica de Deus, porque às vezes a gente acha que porque eu tô em pecado Deus deixou de me amar, que porque eu tô em pecado Deus vai tirar a promessa da minha vida, porque eu cometi um pecado Deus vai me abandonar e não quer saber de mim. Mas nós vamos ver no texto de hoje, é porque também tem um halo aí onde o texto dá um salto do último que nós lemos para agora. Então nesse período, nesse trecho que a gente não lê, Deus vai atrás de Moisés para tentar trazer Moisés de volta, para encantar novamente o coração de Moisés. E aí a gente vai ver a pedagogia de Deus, que Deus vai fazer uma sarça, uns gravetos, né, uma árvore seca, pegar fogo. E aí a gente vai ver a pedagogia de Deus para atrair a visão de Moisés. Porque com Abraão, quando Deus aparece a Abraão, ele aparece na figura dos 3 homens. Para Moisés, ele já aparece na sarça, para ser uma coisa muito mais chamativa e atraente, devido à condição que Moisés estava. Abraão estava caminhando na promessa de Deus, então Deus vai com os 3 homens, a Trindade vai visitar Abraão. Mas Moisés estava distante de Deus, então talvez só a presença de Deus como os 3 homens não atrairia Moisés, talvez ele fugiria, porque ele estava fugindo de homens. Então Deus não podia aparecer para Moisés como um homem, porque ele estava fugindo dos homens. E aí Deus atrai ele pela sarça, enquanto ele está apacentando o rebanho do seu sogro, né, de Jetro. Ele está apacentando o rebanho do seu sogro. Por quê? Porque existia uma promessa para Moisés de libertar o povo. E Moisés vai para outro lugar e casa com uma mulher e começa a viver a vida. Moisés começa a viver longe da promessa de Deus. E aí Deus vai lá para resgatar Moisés e para dizer: aqui não é o teu lugar, meu filho. Volta para a promessa. E às vezes na nossa vida também é assim. Por decepções, frustrações, por conta da dificuldade de nos reconhecermos fracos e limitados, por conta de não aceitarmos a debilidade e o nosso pecado. Aqui eu não estou dizendo que a gente deve viver no pecado. Só que o pecado é uma realidade que nos aflige muitas vezes. E às vezes a aflição que o pecado gera em nós faz a gente se afastar de Deus e ir para longe da promessa, ir para longe do desígnio de Deus, ir para longe da vontade de Deus para cada um de nós. E aí o que eu quero dizer ao teu coração é que Deus, ele vai ao teu encontro e ele quer te trazer de volta para o lugar da promessa, para que você viva a santidade e a vontade de Deus no lugar da promessa, no lugar para onde Deus escolheu que você esteja, no lugar do chamado de Deus. É ali que nós devemos estar. Então não deixe com que o pecado, com que as situações... Eu me lembro muito, gosto muito da cena do The Chosen, né? Tem uma cena no The Chosen que... Um episódio que Maria Madalena está caminhando com Jesus, mas aí ela se entristece com alguma coisa que aconteceu, que eu não me lembro agora, e volta para a vida antiga, ela vai embora. Ah, sim, ela começa a sentir desejos, os desejos humanos, e ela pensa que ela não pode ficar perto de Jesus porque ela tem desejos humanos.
E aí ela vai embora e volta para a vida antiga, para bagaceira, entre aspas. E aí Jesus vai ao encontro dela e diz que ela tem que caminhar com ele, que ele não está preocupado com os desejos que ela tem, porque perto dele ela pode lidar melhor com os desejos e os impulsos que ela tem. E aí eu acho muito bonita essa cena, porque ela diz, eu estava tão perto de você, mas eu me quebrei. E aí ele vai dizer que ele pode refazê-la novamente, né? Porque ela quebrou pelo pecado, ela se partiu pela decepção do pecado. E aí ele vai lá para refazer a vida daquela mulher. E ele está disposto a fazer isso na nossa vida quantas vezes forem necessárias, nos refazer, nos reconstruir, nos reedificar. Mas não dá para refazer algo online, à distância. Para refazer tem que estar perto. Então, para que Deus me refaça, eu tenho que estar perto dele. Eu não posso fugir dele. E aí por isso que ele atrai Moisés para reconstruir a vida de Moisés e o chamado e tudo aquilo que ele havia planejado para a vida de Moisés. Aí é interessante, isso eu já falei num vídeo lá atrás, eu não lembro quando, mas eu falei isso alguma vez. Eu acho que eu falei, não sei agora, estou na dúvida. Ou se foi uma homilha que eu fiz em algum momento, que eu falava sobre isso, que quando Deus diz para Moisés, eu sou, né? Qual é o seu nome? Porque Moisés vai perguntar, tá, mas eu vou dizer para eles que quem me enviou? Qual é o seu nome? E aí Deus vai dizer para Moisés, diga a eles que eu sou o que sou. E aí, essa característica a igreja nos ensina que o verbo ser, ele é um verbo multifacetado, né? É verbo ser, estar, parecer, ficar, agir. O verbo ser significa tudo isso. E Deus usa justamente o verbo ser, em primeiro lugar, porque todas as culturas, todas as línguas têm esse verbo. E é um verbo extremamente irregular, né? Que é um verbo difícil de ser aprendido. Mas também é o primeiro verbo que a gente precisa aprender porque é o mais utilizado. Por quê? Por exemplo, ele é ser no espanhol também, é o verbo to be no inglês, é o verbo es no francês. Então, em todas as línguas tem esse verbo, porque ele é muito irregular, muito difícil de ser aprendido, porém, ele é o verbo mais importante, porque você não consegue construir aquilo que é mais básico para você construir. Por exemplo, meu nome é Rodrigo. Para eu me apresentar, meu nome já é o verbo ser que aparece. Então ele é o mais irregular, o mais difícil de aprender, mas ele é o mais importante, porque qualquer frase, as frases mais básicas vão usar o verbo ser. Para a gente entender que Deus, quando ele diz eu sou o que sou, é que ele é difícil de se compreender, mas ele é o mais simples, que precisa estar em tudo na nossa vida, porque a gente não vai conseguir viver sem ele, a gente não vai conseguir caminhar sem ele. Ele é difícil de compreender, mas a gente não pode caminhar sem ele. Me lembrei agora que é interessante, porque, por exemplo, o verbo ser é tão irregular que no espanhol, quando eu digo sabia, aqui é sepa, eu sepa. Aí eu digo, estou dizendo, eu sabia, nós sabíamos. Então, aí nosotros sepamos. Então é sepa para dizer o verbo ser no passado, no eu sabia. Então, nada a ver, uma curiosidadezinha agora só para... Mas para você ver a irregularidade do verbo ser, né? Que ele pode ser eu sou, tu és, ele é, eu sepa, eu sabré, porque é no futuro, eu sabré, porque eu saberei. Então, ele vai mudando, né? Entre o B, entre o P. Então, é muito difícil de compreender, mas ele é o mais necessário para se usar. Então, Deus é difícil de compreender, mas ele é o mais necessário para a nossa vida. Não dá para viver sem ele. E é também interessante que ele é aquele que age e é aquele que faz. Então, Deus é aquele que vai estar sempre agindo na nossa vida, sempre fazendo por cada um de nós. Essa é toda a carga dessa frase que Deus usa. Eu sou aquele que sou. E aí, ele vai dar uma ordem para Moisés de que avisar para o povo que ele escutou o clamor e vai salvar. Porque Deus em tudo é salvação. Deus em tudo quer a salvação da humanidade. E aqui é uma coisa importante porque às vezes a gente acha que estamos em situações ou em relações ou em ambientes da vida em que a gente acha que é salvação. Eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa coisa, eu preciso dessa situação. Só que na verdade aquilo não é salvação e é uma escravidão. Então se é escravidão, não tem de Deus. Porque Deus não escraviza. Deus, ele salva. Então se você vive alguma coisa na sua vida que te leva que aparenta a escravidão, para pensar que talvez isso não seja de Deus.
porque Deus é salvação e não escravidão. E aí, nós vamos ver também que Deus vai falar para Moisés, o faraó não vai deixar vocês saírem tão fácil. Diz para ele que vocês têm que sair para caminhar 3 dias no deserto e oferecer um sacrifício a mim. Ele não vai deixar vocês saírem tão fácil, mas eu já sei o que eu vou fazer para que ele deixe vocês saírem. Então, ou seja, Deus já conhece as coisas, Deus já sabe. E ele podia anular, ele podia não ter feito as etapas, ter feito as 10 pragas. Mas é preciso cumprir as etapas. Muitas vezes na vida existe um caminho e um percurso de Deus que precisa ser realizado. E esse caminho, esse percurso tem etapas. 1ª praga, 2ª praga, 3ª praga, 4ª praga, 5ª praga, 6ª praga, até chegar à 10ª, quando foi a libertação. Deus não podia ter feito a 10ª praga logo como a primeira, para liberar o povo? Porque se ele tivesse feito a primeira praga, a morte dos primogênitos, eles teriam saído. Mas ele foi fazendo cada uma das pragas, cumprindo etapas, porque também o processo de Deus, ele tem etapas que nós precisamos passar por cada uma delas. Porque essas etapas ensinam a nós, ensinam aos outros, elas nos formam, elas nos dão a conhecer quem Deus é, elas nos dão a conhecer a nós mesmos e reconhecer a necessidade de Deus. Então tem etapas que precisam ser cumpridas. E a gente não vai chegar na promessa sem passar pelas etapas. Não dá para queimar a etapa. Infelizmente não dá para dar jeitinho brasileiro nas etapas de Deus. Mas a gente tem que cumprir cada uma das etapas e passar por todas as fases. E o Evangelho vai falar para nós que é um refrigério, né? Passar pelas etapas, é tão difícil, é tão pesado. Aí no Evangelho ele vai dizer, se estiver pesado, se você estiver fatigado e cansado, vem a mim que eu te alivio. Então, ou seja, quando estiver muito duro, muito pesado viver o processo de Deus, quando estiver muito duro e muito pesado viver a obra de Deus, viver aquilo que Deus está te pedindo para o hoje, vai para Ele, que Ele vai aliviar. Vai para Ele, que Ele te dá um consolo, um momento, né? Para você respirar. Ele vai dizer também que para a gente aprender com Ele. Por que aprender com Ele? Porque Ele sofreu pra caramba, né? Ele cumpriu cada uma das etapas do Pai. Ele podia nascer e morrer e já ia nos salvar. Mas Ele cresceu, sofreu, passou por tudo isso para também cumprir as etapas que o Pai havia determinado para Ele. Então aprendam de mim a fazer a vontade de Deus, aprendam de mim a cumprir etapas, aprendam de mim a esperar em Deus, aprendam de mim a viver o que às vezes parece que não é necessário. Porque para Ele não era necessário ter vivido todos aqueles anos. Se Ele nascesse e morresse, Ele já estava salvando a gente. Mas Ele viveu todas as etapas, esperou e cumpriu tudo aquilo que o Pai havia determinado para Ele. E por fim, temos que entender que em Deus as coisas são mais leves, porque Ele não nos julga, Ele não nos condena, Ele não nos aponta, Ele só ama, e o amor traz leveza às coisas da vida. Então façamos a experiência desse amor de Deus maravilhoso, que torna tudo mais leve e que nos ajuda, porque nós colocamos peso nas coisas da vida, nós colocamos peso do julgamento, peso da dúvida, peso da dor, mas o Senhor é só amor, e o amor de Deus faz tudo ser mais leve, porque Ele é amor e traz essa leveza a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.